Primeiramente, aí, queria agradecer aí todo mundo, tá? Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje. Venho acompanhando aí há muito tempo o Summit e, para mim, fico muito lisonjeado em estar aqui, tá? Quero parabenizar o Alexei e toda a equipe das ABICS por ter desenvolvido uma ferramenta tão completa, né? E que segue aí uma evolução contínua. Isso é maravilhoso, né? É muita emoção, né? Então, eu atuo há 8 anos com monitoramento, tá? Meu nome é Luiz André. Me especializei em contratos do governo, já atuei em vários contratos, passando aí por Polícia Federal e até mesmo o metrô de Brasília. E sou formado na área de segurança, com pós-graduação em governança. E atualmente sou coordenador de NOC na iOS, né? Acho que é uma missão muito maravilhosa trabalhar com essa questão de monitoramento. E nesses meus 8 anos trabalhando com o governo, algo que me chamou muita atenção foi a parte de relatório de disponibilidade, baseado nos indicadores, né? Contratos de prestação de serviço, né, entre empresas públicas e privadas, elas sempre existiram, né? E é algo que deve ser seguido bem à risca, mas muito à risca. Isso porque a disponibilidade, né, da infraestrutura, ela é muito importante. Se a gente for dar uma olhada, né, no andamento do serviço, minutos de indisponibilidade pode causar um impacto muito grande. Isso para o gestor operacional da aplicação, porque existe alguém dentro do órgão público responsável pelaquela aplicação, ou então para um usuário final. Quem que seria o usuário final? Cada um de nós aqui, né? Então, cada um de nós é responsável aí, né, por acessar alguma coisa, precisar de algum serviço, não? Sistemas como o CISO, a gente teve aqui vários exemplos de sistemas, né, da parte da Infraero, mas, né, da CCR, mas sistemas como o CISO, que é responsável pelo embarque e desembarque de pessoas, né? A gente tem aí um sistema multas da PRF. Alguns minutos de indisponibilidade para esse sistema pode deixar muita gente feliz, né? Mas se a gente for analisar para a instituição pública, para ela é um prejuízo muito grande aí de milhões. O sistema SIMPA, né, que seria de emissão de passaportes, minutos de indisponibilidade aí também pode causar aí um grande impacto para a sociedade. Quando a gente fala em monitoramento, né, muitas pessoas vão na linha de, poxa, monitoramento de infraestrutura, monitoramento de servidor, eu preciso saber memória, processamento, disco, se o sistema está no ar. Mas quando a gente vai voltar para o governo, como é que o governo chega a criar os seus indicadores? Como é que é feito toda aquela análise, aquele estudo, né? Muitas vezes a pessoa não sabe como é que é desenvolvido. Mas até um edital ser publicado, ele passa por vários processos. E nesses processos é feita uma análise de probabilidade e impacto, onde eles usam aí a matriz de criticidade, fazem toda a análise para saber quando o sistema é crítico, se ele é sensível, se ele é essencial, se ele é básico, se ele é necessário. E, a partir daí, é feito um mix, né, de todos os cálculos, né, sabendo lá a tabela de probabilidade e urgência, e aí ele chega no SLA específico, né? Ele chega lá no SLA, onde ele consegue identificar que o sistema dele de correio é crítico. Ele consegue identificar, né, que o ambiente dele de catraca talvez não seja tão crítico, seja sensível. E aí é feito todo o mapeamento no sistema crítico, sensível, essencial, básico, necessário.
Depois de feito todo esse trabalho, toda essa tratativa, que leva aí de 2 a 3 anos, né? Tem muita gente aqui de órgão do governo, e vocês sabem como é que é a dificuldade de se criar, de fazer todo aquele mapeamento do ambiente, porque quem entra, quando uma empresa pública entra dentro de um contrato, ela entra para prestar o serviço com toda excelência. Minutos de indisponibilidade pode causar ali um impacto grande, e a glosa, né, a famosa multa, né, é grande, né? Então, como é que é feita? Foi feito todo o estudo, feita toda a tratativa, feito todo o mapeamento do ambiente que está tanto on-premise ou em nuvem, onde conseguiram identificar que toda a parte de virtualização ela é crítica, conseguiram identificar que o meu banco de dados é crítico, é feito o edital e é publicado. Quando a empresa entra, começa, né, todo o estudo por parte do analista de monitoramento ou da equipe de infraestrutura que entra. E esse estudo, o que a pessoa faz? Ela pega o edital, pega todo o seu macroserviço e faz a análise dos microserviços. Baseado nessa análise, é construído os indicadores de disponibilidade. Lógico que o edital já tem, mas ele precisa mapear o que vem de menor. Feito tudo isso, desenhado toda a estrutura, feita toda a entrevista com a equipe de infraestrutura, seja a equipe de redes, a equipe de sistemas operacionais, seja Windows, seja Linux, feita todo o estudo com a equipe de segurança, todo o mapeamento com a equipe de aplicação, é desenhada a árvore de serviço. Nas versões anteriores, essa árvore de serviço, ela era desenhada direitinho, com os serviços baseados por indicadores, serviços, microserviços, mas a gente não tinha uma forma coerente e correta de tirar um relatório. Como é que era tirado o relatório? Né? Muitas vezes, tirava um print screen, dava um Ctrl+C, Ctrl+V, e isso não é a situação ideal. Nesses 8 anos trabalhando aí com essa parte de monitoramento, constantemente eu era cobrado. Poxa, a gente tem que entregar o relatório. Eu vou ter que ir lá no web. Como é que eu faço para tirar lá o meu relatório de faturamento? Me ajuda, eu estou demorando de 3 a 8 dias para tirar um relatório. Porque imagina uma empresa, imagina um órgão como o SERPRO. Imagina um órgão como a Polícia Rodoviária Federal, como a Polícia Federal, que possui milhões de ICs. Quando eu falo ICs, são itens de configuração, né, os hosts. Feito toda a análise, todo o estudo, desenhado lá a árvore de serviço, entregue os indicadores para o preposto do contrato e para o gestor operacional, vamos fazer o relatório de faturamento. E como é que era feito antigamente? A pessoa entrava nos hábitos, abria a árvore de serviço e dava um print screen numa tela enorme. Algo que não é muito usual, né? Não fica muito legal entregar isso. Próxima situação. Poxa, vamos entrar dentro do... Vamos lá no Reports, Web Reports. Vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V em toda a estrutura. Vamos abrir uma planilha em Excel. Vamos colar lá dentro e vamos fazer toda a tratativa. Se a gente for analisar dentro dos hábitos, existem campos que você pode exportar, mas tem outros que não podem. O do Web Reports, o usuário que vai fazer o relatório, copia, ia no Excel, colava e fazia uma tratativa. Imagina fazer uma tratativa de algo que tem aí 1.500 ICs, 3.000 ICs, 10 indicadores separados em 2.000 itens. Quem nunca sofreu com isso aqui? Levanta a mão.
Ali, ó. 1. Tem mais? 2. Ó, 3. 4. Então é algo que realmente 5. Algo que realmente deixa a desejar. Baseado nisso tudo, né? Não era algo muito legal. Baseado nisso tudo, com a chegada dos ABICS 5.0, a gente começou a ter inovações. As ABICS pensou em todos nós e conseguiu implementar lá o Web Reporting. Só que precisava de mais alguma coisa. Porque a gente ainda tinha a questão do Ctrl+C e Ctrl+V. A gente ainda tinha a questão do envio do relatório em PDF. Mas e como é que você fazia o cálculo do teu SLA dos 30 dias, do dia 1º ao dia 30, do dia 1º ao dia 31? Isso era algo que deixava muito a desejar. Por mais que a gente tivesse os novos widgets, que separavam lá os indicadores, por mais que a gente recebesse mensalmente aqueles relatórios, poderia ser melhorado. E o questionamento continuava. André, resolve a minha vida, por favor. O meu relatório que eu tenho que entregar no dia 2, dia 3, eu estou entregando no dia 10. Me ajuda, por favor. E foi aí que a gente decidiu pensar em algo melhor. Então, o que nós fizemos? Pegamos alguns frameworks, Flask, CSS, HTML, somamos com a linguagem Python e JavaScript e utilizamos apenas 3 métodos dos ABICS. Pegamos o ServiceGet, que lista todos os serviços cadastrados nos ABICS, Service ID e o name. Pegamos o SLA-Get, que extrai o SLA contratado. Pegamos o SLA-Get-SLI, que extrai o SLA efetivo dos ABICS, que foi monitorado nos dias que eu preciso da minha coleta, e conseguimos tirar lá o uptime, o downtime e o SLI, SLA, o famoso SLA efetivo. Caramba, deu uma acelerada. Melhorou. Com apenas 3 métodos dos ABICS. A gente tem aí uma ferramenta que ela é completa e te possibilita ir longe. Eu costumo falar que os ABICS é um famoso canivete suíço. Você consegue fazer de tudo e qualquer coisa com ele. Você vai ao infinito e além, igual fala o Buzz Lightyear, né? Então, você consegue de tudo e qualquer coisa. E aí, como é que ficou a questão do script? Tá? Foi um script simples, bem tranquilo, onde a gente importou todas as bibliotecas e libs do Python. Nós fizemos toda a tratativa de tempo, tá? Usando o timestamp. Nós fizemos o tratamento da data da API dos ABICS, preparamos toda uma planilha em Excel para receber os indicadores, pegamos esses indicadores e separamos. Como é que foi feita a separação? Se a gente der uma olhada, a gente pegou as tags, que coisa maravilhosa as tags, separamos, e os indicadores nós colocamos como as tabelas do Excel. A gente colocou nomenclatura menor porque, na verdade, a ferramenta não tem como eu colocar um textão grande lá na tabela do Excel. O que a gente fez? Aí que veio a brincadeira, Conectamos na API dos ABICS, isso aqui é tranquilo. A gente listou e armazenou todas as informações coletadas da API. E aí, começamos a trabalhar com os métodos. ServiceGet foi a primeira requisição. A segunda requisição, o SLA-Get. A terceira requisição, SLA-Get-SLI. Feito isso, preenchemos a planilha.
Pegamos todas as condições específicas, porque eu tenho um SLA, 99,9%, 99,7%, 99,5%. SLA super apertado. Se cumpriu o SLA, ficou verdinho. Se não cumpriu, ficou vermelho. Pegamos, fizemos o cálculo do SLA, para ele poder te trazer todo o cálculo do período específico. Salvamos e nomeamos. Simplesmente utilizando 3 métodos no Python. Né? Então, assim, como tem vários mestres aqui, e eles falam, né? Zabbix, API, Python, você vai longe. Hoje, uma das coisas que a gente mais necessita é a parte de entrega de relatório. Então, com a API dos Zabbix, você consegue entregar de tudo e qualquer coisa. Tivemos aqui em outros summits, os Zabbix gerando um relatório no Word. Isso é fantástico. Então, como o pessoal fala, né, que o ótimo, né? Como é que é? O ótimo é inimigo do bom? Como é que o pessoal fala, hein? O ruim é inimigo do ótimo. Com a chegada do Zabbix 6, tudo isso aqui a gente vai levar para dentro dos Zabbix. Né? Porque agora a gente consegue desenvolver dentro dos Zabbix módulos. Isso é algo fantástico. Alexei, você brilhou. Então, a gente só tem a agradecer isso. Então, assim, hoje, Zabbix te entrega tudo no estalar de dedos. Basta você procurar que você vai achar. Vamos lá. Para terminar o código, o que a gente fez? A gente realizou toda a leitura daquele script criado, salvamos num arquivo específico, e aí é hora da brincadeira. Agora, você que achava que o seu relatório demorava 8 dias, você vai pegar data de início, vai colocar, você pode escolher o mês, é retroativo, você vai escolher uma data de início, uma data de fim, isso também é retroativo, e vai pedir para gerar. E aí vem a brincadeira. Né? Aquele relatório que você demorava de 3 a 8 dias para entregar, que você ficava ligando para o teu colega do monitoramento lá, cara, pelo amor de Deus, eu não sei mexer nessa ferramenta, me ajuda. Cria uma dashboard naquela ferramenta lá que todo mundo, né, usa também, não vamos mencionar o nome, porque não cabe. Eu acho que o importante é o Zabbix, é a mais importante. Está aqui o relatório. Você tirou o seu relatório de disponibilidade, com todos os teus indicadores, especificando o seu SLA, se foi cumprido ou não, o seu tempo de indisponibilidade, o seu tempo de disponibilidade, simplesmente separado por SLA, por indicador. Então, é isso aí. Né? Então, todo aquele trabalho, né, que você tinha para desenvolver algo baseado no print screen, acabou. Né? A gente sabe que o Web Report somou, ele trouxe muito mais coisas para ajudar, para nos evoluir, né? Mas a gente pode ir muito mais além. E como é que a gente chamou essa ferramenta? Então, acho que todo mundo, se olhar para a logo ali, o pessoal vai, né, tira o nome da iOS, o pessoal vai ver um pouquinho, a gente denominou ela de RFBI. Na verdade, a logo é do FBI, tá? Mas aí a gente botou RFBI porque é Relatório de Faturamento Baseado nos Indicadores. Então, essa, né, é a nossa apresentação. O que melhorou? Qual que é a experiência de hoje? Autenticação,
A gente agora pode escolher uma data de início e fim. A gente só vai clicar para gerar um Excel. A gente agora tem agilidade e a gente tem eficiência. Então, agora, a nossa próxima missão é pegar o seu documento do Word, que você tem que digitar, anexar seu relatório, e os Zabbix vai gerar isso. Vai ser um módulo dos Zabbix. Então, como eu falei no início, que a Zabbix é uma ferramenta que segue uma evolução contínua, com uma melhoria constante, então a gente entende que a gente consegue fazer de tudo e qualquer coisa com a ferramenta. Então, essa foi a minha apresentação, né? Eu acho que foi foi até mais rápido do que eu imaginava. E com essa frase, a partir da visão vem a inovação, eu vou puxar o currículo da pessoa aqui. Então, assim, eu gostaria de chamar aqui ao palco uma das pessoas que, para mim, foi o precursor do monitoramento no governo federal. Todo esse trabalho que eu apresentei aqui, eles já evoluíram muito. Então, eu gostaria de chamar ao palco, eu vou ler o currículo dele aqui, tá, gente? Gerente da Divisão de Engenharia de Soluções de Monitoração e Desempenho Operacional do SERPRO, Luciano Souza Ramos. Gostaria que todos dessem uma salva de palmas para ele. Foi baseado nos trabalhos do mestre Luciano que a gente procurou desenvolver alguma coisa, né, algo que facilitasse a vida de todo mundo que precisa emitir relatório. Então, Luciano. Obrigado, Luiz. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sou Luciano, atuo no SERPRO há quase 18 anos, sempre com monitoramento, no começo com HP OpenView, e desde 2009 a gente começou a usar os Zabbix. E há 3 anos eu atuo como gerente da área responsável pelas soluções de monitoração lá na empresa. Eu fiquei muito feliz quando o Luiz e o pessoal da iOS convidou para participar aqui da apresentação, e mais ainda quando o Luiz me deu os spoilers da apresentação que ele acabou de fazer, porque toda essa jornada, né, que ele mostrou aqui, desde o problema, da dificuldade que tinha antes de gerar as informações, da necessidade de customizar os dados para extrair os dados de SLA, a gente passou e continua passando por todo esse cenário, né? Toda essa jornada aí. E eu não sei quem acompanhou a Conference de 2018, foi a primeira que eu participei, essa é a minha terceira. Em 2018, eu fiz uma apresentação também, num cenário similar ao que o Luiz mostrou aqui, só que, na época, eu customizava o front-end dos Zabbix direto no PHP, tinha umas formas diferentes de fazer, e era na versão... Acho que a gente começou esse trabalho na versão 2, e recentemente, né, agora para a versão 6, essa parte de SLA mudou bastante, a forma de calcular, a forma de exibir, a forma de gerir os dados de SLI, de SLO, enfim, mudou bastante. Então, toda essa jornada que o Luiz mostrou aqui, a gente está passando isso agora, novamente. Só que de uma outra forma, né? Muito similar ao que o Luiz está fazendo, né? Utilizando customização de Python, com Flask, com JavaScript e outros recursos ali, gerando relatórios, fazendo a aferição dos dados, customizando informações, fazendo descartes para alterar o valor. Então, assim, e quando o Luiz estava mostrando ali, né, a dificuldade de gerar essas informações, a necessidade da monitoração para os serviços públicos, o quanto isso é essencial, né? Ele colocou ali o quanto é complexo você ter 1 hora, por exemplo, de indisponibilidade de um serviço. A gente sabe muito bem, e a gente se conecta muito, né, com o que o Luiz mostrou, que essa é a realidade que a gente tem no SERPRO. Aí, falar brevemente sobre o SERPRO, né, para quem não conhece, é a maior empresa de TI, de empresas públicas na América Latina, e que a gente provê serviços de TI para diversas outras empresas públicas do Brasil, como Receita Federal, Procuradorias, DENIT, Ministérios Públicos.
e serviços de rede local, de longa distância, de infovias, mas não somente esses serviços de infraestrutura de TI, mas também aplicações digitais para o cidadão. Quem não conhece a declaração de imposto de renda, que concluiu essa semana, inclusive, e bateu recorde de arrecadação. É um sistema extremamente robusto, complexo, assim como a API do DataValid, que faz validação de dados do cidadão, é utilizada em N aplicações, inclusive de comércio eletrônico. Sinesp também, que são dados de segurança pública. Só para citar essas três, mas todas essas aplicações digitais que servem o cidadão, elas são extremamente críticas e a monitoração precisa ser também tratada como um serviço crítico. Então, nós, no SERPRO, atualmente, nós somos cobrados pela nossa superintendência, nossa diretoria, de que a solução de monitoração ela também tenha alta disponibilidade, ela também seja tratada como um serviço crítico. A gente trabalha sistemas de failover, de aumentar a resiliência. E aí a gente passou a pensar muito também nesse aspecto, na infraestrutura de monitoração como um serviço crítico. E aí essa parceria que a gente tem com a iOS entra no cenário, porque a gente está desenvolvendo, em parceria com eles, desenvolvendo um sistema de infraestrutura como código, para que possa não só automatizar o provisionamento, mas acelerar a autorrecuperação, fazendo alta disponibilidade multi-site, tanto de front-end, de back-end, de banco de dados, e uma série de outros recursos. Então, a gente está evoluindo bastante nesse aspecto. E aí, essa parceria com a iOS é super importante, no suporte e na consultoria. Então, mais uma vez, agradecer o Luiz e a iOS pelo convite. Muito feliz de estar aqui novamente, rever os amigos. Terceira conferência que eu estou aqui. E quis compartilhar um pouquinho também da experiência que a gente tem no SERPRO e conectar com essa jornada aí do Luiz na iOS. Muito obrigado a todos. Luciano, obrigado. Quem não foi lá no nosso stand ainda, lê o QR Code, a gente vai sortear 3 smartwatch, hein? Tá perdendo. Para dar um pulinho lá. E o que a gente falou sobre a API, tá? Amanhã o Matheus vai estar na sala e vai discutir, vai debater um pouquinho sobre essa questão de relatório e falar um pouquinho mais das APIs dos Zabbix. Bom, gente, muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luciano. Obrigado.